Pai do Senhor, meus irmãos, a imagem está escurecida aí, mas é fazer o que, né? É o jeito, né? Vamos só ouvir mesmo. Graças a Deus, Deus abençoa a todos os ouvintes. A paz do Senhor Jesus seja na sua vida. Que Deus te abençoe, Deus te prospera. A palavra do Senhor, ela possa ser recebida em seu coração de bom grado. Pois aqui não está nenhum empresário evangélico fazendo da palavra de Deus o seu negócio, mas aqui está sendo anunciado o evangelho de graça. De graça recebestes, de graça foi dado. Aqui não é uma propaganda para placa de igreja, para religião, mas é anunciando o evangelho de Cristo, sem intenções, sem segundas, sem terceiras e quartas intenções. A Bíblia diz: quem tem ouvidos ouça o que diz o Espírito de Deus, ouça o que será pregado, ouça a palavra de Deus, dai ouvidos à palavra do Senhor. Assim os profetas também pregavam. O profeta Jeremias pregava, dizendo: ó terra, ouve a palavra de Deus. Você tem hoje a escolha. Todos nós temos a escolha. Você pode escolher hoje ouvir a palavra de Deus ou não ouvir. Você pode escolher hoje ouvir forró, ouvir porcaria, ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós temos que fazer a escolha. Enquanto nós estamos em vida, Jeremias capítulo 21, escolhe entre a vida e a morte. A vida, ela não está em outro lugar, está em Cristo. A vida, ela não se encontra na esquerda, na direita, ela está em Cristo. O mundo jaz no maligno, Jesus deixou isso bem claro. E ele diz que esse mundo inteiro pertence ao maligno. Ele é dominado pelo maligno. A política, as músicas, tudo está sendo influenciado pelo maligno. Acorda para a realidade. Acorda para a vida, meu amigo. Acorda para a vida, meu irmão. Você que me ouve, desperta. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Olha o que diz em Salmos, primeiro capítulo, primeiro versículo de Salmos: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, pois antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Então é uma mensagem muito maravilhosa. É um salmo maravilhoso. A palavra de Deus não é só para o crente, não. A palavra de Deus não é só para o evangélico, não é só para o católico. Ela serve para tudo que é tribo. Ela serve para tudo que é nação. Crédulo, incrédulo, judeu, não judeu, hippie, rapper. Serve para todos a palavra de Deus. A palavra de Deus não se trata de uma religião. A palavra de Deus se trata de um caminho. A palavra de Deus não se trata de uma religião, não tem nada a ver com religião. A palavra de Deus se trata de salvação, se trata de um caminho a qual Deus destinou para a salvação de todos aqueles que crê, para a salvação de todos aqueles que têm o desejo. Será que você que me ouve ainda tem o desejo pela salvação? Ou será que você acredita que não tem mais nada esperando após a morte? Será que você crê no que a Bíblia diz, Hebreus 9:27, para o homem está ordenado morrer uma única só vez, vindo então após a morte o juízo? Será que você crê na palavra de Deus? A Bíblia diz que nós estamos destinados a morrer uma vez, não duas, não a reencarnação, mas uma só morte, vindo então após a morte o juízo. Só que a Bíblia está dizendo no primeiro capítulo de Salmos, no primeiro versículo: mais do que feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, o conselho daqueles que não têm temor de Deus, nem se encontram no caminho dos pecadores,
nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então Deus, ele deixou bem claro. Ele deixou bem claro. Mais do que feliz é o homem que segue os caminhos do Senhor. Mais do que feliz é o homem e a mulher que escolheram seguir a palavra de Deus. Eles não andam segundo o conselho que o mundo dá, porque o mundo, ele é influenciado pelo maligno. É por isso que a Bíblia diz que bem-aventurado é aqueles que andam segundo os caminhos do Senhor e não se detêm no conselho deste mundo, no conselho dos ímpios. Sabe por quê? Sabe por quê? Este mundo está em trevas. Este mundo, ele é influenciado pelo diabo. Na política, no futebol, nas músicas, entretenimentos, em tudo. O diabo, ele tem a influência nesse mundo. Ele jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. É por isso que nós temos a escolha. A escolha de ser influenciado pelo maligno é andar segundo a vontade dos ímpios, conselho dos ímpios, ou andar segundo diz a palavra de Deus. Qual que é a tua escolha? Qual tem sido a sua escolha? Andar segundo os caminhos do Senhor, um caminho esse que leva à salvação, ou andar segundo o conselho dos ímpios, mas segundo o caminho, como nós conhecemos, o caminho que leva diretamente à condenação? Porque tem dois caminhos, concorda? Concorda que a palavra de Deus, ela não é inspiração de homem? E a palavra diz, escolhe entre a vida e a morte. Então tem dois caminhos. Jesus, ele se apresentou como o caminho verdadeiro. Ele disse, eu sou o caminho. Olha aí qual que é o caminho para a salvação. Agora o caminho da perdição está aqui ao redor hoje, ao nosso redor. O caminho da perdição hoje, ele está nos quatro cantos dessa feira hoje. Você pode escolher muito bem. Você pode muito bem hoje escolher entre a bênção e a maldição. Você pode muito bem escolher hoje entre a vida e a morte. Você hoje tem uma vasta, um plano de escolha. Você tem uma lista de escolha. É duas escolhas, a bênção, a maldição, a vida e a morte. Ou seja, a salvação ou a condenação. Qual que tem sido a tua escolha? Nesse momento que essa palavra é pregada agora, nos quatro cantos dessa feira, está sendo tocado forró, funk, brega, sertanojo, tudo que não presta, e aqui está sendo pregada a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é vida, ela traz vida. Aqueles que caminham segundo a palavra de Deus, sim, vão se encontrar com Deus, porque estão caminhando na luz. E aquele que caminha em luz nunca vai enfrentar trevas, ou seja, nunca vai enfrentar condenação. Qual que vai ser a tua escolha hoje? Qual que será a tua escolha, a tua decisão, depois de ouvir a palavra de Deus? Porque a palavra, meu amigo, ela já está no coração de muitos. A palavra, meu amigo, ela não está sendo pregada agora, pela primeira vez não. Você já ouviu falar pelo menos uma vez da palavra de Deus. Pelo menos uma vez você já deve ter ouvido falar que Jesus salva e que Ele é o único caminho. Você já deve ter ouvido. Ou seja, nós não somos mais inocentes. A inocência, ela é tirada quando nós conhecemos o caminho que é Cristo. Nós não temos mais a inocência. Quando nós conhecemos entre o bem e o mal, entre a vida e a morte, não somos mais inocentes. Você ouviu falar de Deus? Agora você tem que simplesmente escolher seguir a Deus ou não. Só que as escolhas, ela traz frutos, ela vai trazer, como que eu posso dizer, consequências. As escolhas, ela traz seus frutos, traz suas consequências, traz seus benefícios. Você pode escolher a partir de agora. A partir de agora você pode escolher entre a vida, entre a morte. A vida está em Cristo. A Bíblia diz que Jesus, ele veio ao mundo, a luz veio ao mundo, a vida se manifestou ao mundo, sendo Cristo, como luz. Só que tem um detalhe: ele foi rejeitado, ele foi humilhado, ele foi crucificado. Eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Então a luz, ela veio ao mundo. Jesus pisou nesse mundo. Só que amaram e serviram mais as trevas do que a luz. Amaram e serviram mais o pecado do que a Deus. A Bíblia diz que nos últimos dias haveriam amantes de si mesmo. O que é um amante de si mesmo? Pessoas
que não se importam, não fazem questão de seguir a palavra de Deus, são amantes de si mesmo, ou seja, querem satisfazer a si mesmo, sem se importar se vai transgredir a vontade de Deus, sem se importar se vai ter que passar por cima da vontade de Deus, desagradar a Deus, ou seja, amantes de si mesmo. Amantes de si mesmo. Pessoas que a todo custo querem satisfazer a si mesmo. Pessoas que não querem saber se está pecando ou não, querem satisfazer a si mesmo e assim se tornando inimigos de Deus, virando as costas para a cruz de Cristo. Se tem uma geração que tem maior culpa na crucificação de Cristo, se chama essa geração. Se tem uma geração que maior culpa terá no último dia, se não se arrepender, será essa geração. Porque a Bíblia diz que haverá maior rigor, haverá maior juízo para essa geração do que para Sodoma e Gomorra, porque Sodoma e Gomorra não tinha a palavra de Deus, Sodoma e Gomorra não tinha Jesus, Jesus não tinha se entregado como sacrifício para Sodoma e Gomorra, mas você hoje você tem essa graça, você tem a graça de Cristo. Sodoma e Gomorra vai ter menos juízo do que para essa geração, porque a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. A essa geração, a nós, a geração do Novo Testamento, muito foi dado. Muito foi dado para nós, sabe por quê? Deus enviou o seu Filho único, unigênito, ou seja, Deus deu tudo que Ele tinha para nós, para essa geração ingrata, para essa geração adúltera, para essa geração imoral. Uma geração que não tem compromisso com Deus, uma geração que não quer saber de Deus, uma geração que são amantes dos seus prazeres, amantes da bebedice, amantes das drogas, da prostituição, homens avarentos, maliciosos, que não querem se entregar a Deus, porque a Bíblia diz que amaram mais as trevas do que a luz, sendo que a luz se manifestou em Cristo Jesus, e foi rejeitado uma vez, e continua sendo rejeitado. Ainda, por enquanto, continua. Ainda por enquanto, continua Jesus sendo rejeitado. E uma vez que você ouviu a verdade, a palavra da verdade, você já tem o poder de fazer a escolha, você já pode fazer a escolha, você já tem que imediatamente fazer a escolha, porque agora você conhece o caminho prometido que leva a Deus. Você já conhece outros caminhos e sabe muito bem quais são as suas consequências. Então automaticamente o homem, quando desce a sepultura, ele não é mais inocente. Ele já está destinado ao juízo. Que seria esse juízo? Ou céu ou inferno. O homem, a partir do momento que ele desce a sepultura, meu amigo, ele já está destinado. Ou é inferno ou é céu. Não vai ter purgatório. Pode fazer missa 7 dias, 14 dias, 21 dias, não vai mudar o destino, porque não vai parar em purgatório. A alma ela vai para o céu ou para o inferno. Segundo a Bíblia diz, segundo a mensagem do Evangelho diz em Hebreus 9, 27, após a morte segue a juízo. Após a morte já estamos julgados. Após a morte é céu ou inferno. Após a morte, meu amigo, não tem reencarnação não, acorda para a realidade. Acorda para a vida. Acorda para a vida. Após a morte não tem reencarnação da alma não. Não tem. É céu ou inferno. O que você tem escolhido agora, quando você descer a sepultura, é isso que você vai herdar. Se você tem escolhido a vida agora, a vida é a vida que você vai colher. Graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. Se você tem escolhido a vida, você vai colher a vida. Se você tem escolhido a Jesus, é com Jesus que você vai se encontrar. Se você tem escolhido o mundo, você vai se encontrar com o diabo. A Bíblia fala, não tem Deus participação com as trevas, não tem nenhum tipo de mistura entre trevas e luz, não se combina. É por isso que Jesus falou, vocês escolhem a Deus ou você escolhe a Mamon. Jesus falou que nós temos que fazer a escolha. Você que está me ouvindo aí, que finge que não está ouvindo, você precisa fazer a escolha. Todos nós temos que fazer a escolha, que após a morte segue juízo. Após a morte não é purgatório, não é reencarnação que espera o homem,
Não vai acabar tudo. Após a morte ou é céu ou inferno. Então você tem que começar a pensar nisso. Você precisa acordar para a realidade. Você precisa tomar um choque de realidade e entender que a Bíblia não é inspiração do homem. A Bíblia ela apenas contou com a inscrição do homem, mas ela é inspiração 100% divina. 100%. Há os cabeças de letra por aí, os teólogos, que vai falar que a Bíblia ela não é 100% confiável. Filhos da perdição, os que dizem isso. Filhos da perdição, os que estão pregando por aí que a Bíblia não é 100% confiável. Ela não é uma fábula, ela não é um jornal que o editor vai escrever e ele vai errar. Não é. A Bíblia ela foi 100% inspiração de Deus. A Bíblia diz isso em Timóteo. Toda a Escritura é inspiração divina de Deus, sendo proveitosa para ensinar, para corrigir o homem, a fim de que ele seja aperfeiçoado para se encontrar com Deus. Então a Bíblia é para isso, amigo. Aperfeiçoamento, para nos corrigir, para nos ensinar, para que nós possamos nos encontrar com Deus. Tem que ter esse aperfeiçoamento. Nós temos que aprender. Nós temos que aprender como que é o caminho que chega até a Deus. Eu costumo dizer que a Bíblia é o manual. Que é para você dar lá de oferta. É 55 centavos. Eu quero conferir. Você pode conferir. Aí eu fui lá e o cara não tinha ninguém fechado, até o pé no portão. Eu falei, não. É? Hoje não. Ah, naquela igreja eu tenho Assembleia. Tá aberto, a Assembleia ali. Então olha só, uma parábola que Jesus propôs no capítulo 15 de Lucas. Uma parábola, Jesus ele sempre, através de parábolas, ele ensinou acerca do reino de Deus. Sempre através de parábolas Jesus ensinou acerca da salvação. Livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, Jesus ele fala acerca de um homem. Ele diz: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao seu pai: Pai, me dá parte da sua fazenda. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra mais longe, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo absolutamente, dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar os porcos. No versículo 16: desejava encher o seu estômago com as bolotas dos porcos, e ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Aí ele disse: levantar-me-ei, irei para ter com meu pai, dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Fazei-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se foi para o seu pai. Quando estava ainda longe, viu seu pai, se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, eu pequei. Pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, eu nem sou digno mais de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti ele, põe nele um anel na sua mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos, alegremos-nos, que este meu filho estava morto, reviveu,
tinha se perdido, foi achado. Começaram a alegrar-se. Seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Então, olha, é uma mensagem que realmente ela nos mostra o que é. O que é o amor de Deus? Porque é uma parábola que faz uma comparação, uma menção da realidade, do plano que nós vivemos nessa terra, da realidade. É uma comparação entre o reino de Deus e o reino da terra, o reino celestial e o reino terreno. Essa parábola está dizendo de um filho que certa vez ele pegou a parte da herança em vida. O pai estava vivo. Olha só que desrespeito. Já pensou? Seu pai está vivo. Você chega e fala: pai, eu quero minha herança. Eu quero minha herança, já reparte logo. Não vou esperar nem o óbito, já quero a parte da herança. Assim esse filho fez. Então a Bíblia diz que esse filho, ele recebeu a parte da herança. A Bíblia diz que ele, imediatamente, ele já pegou suas coisas, já juntou. Ele foi se aventurar, foi viver uma vida distante do pai. Foi fazer a sua vida com o dinheiro da herança. Vivendo de uma forma dissoluta. Ou seja, vivendo de uma forma qualquer. De uma forma totalmente na perdição. A Bíblia diz que esse filho, ele fez isso. Ele cometeu esse desrespeito com o pai, que estava vivo. Pediu a herança, gastou tudo com o que não devia. Quem sabe com prostituição. Quem sabe nos prostíbulos da vida, da noite. Quem sabe com a embriaguez, ele se embriagou. Ficou sem nada, foi roubado. E a Bíblia diz que agora esse filho, ele está se humilhando, querendo comer das bolotas dos porcos. O que faz o homem? Ele chegar nesse ponto de querer comer bolota dos porcos e mesmo assim é negado. O que faz o ser humano chegar num ponto como esse? Bom, a fome, a dificuldade, a falta de oportunidade faz as pessoas chegar nesse ponto. Você vai ver muitas pessoas hoje que vivem dessa forma, que vivem jogado nas calçadas, que vivem por aí sempre dopado, vive sempre por aí embriagado, vive sempre por aí perdido. E a sociedade não dando nada, sempre rejeitando, sempre virando as costas. A Bíblia diz que assim foi com esse filho pródigo. Bom, essa é uma parábola que eu disse que é comparação com a vida real. Esse filho pródigo, ele chegou ao pai. O pai é Deus. Deus é pai. O filho pródigo é o homem que se afasta de Deus. É o homem que se escolhe viver distante de Deus. É o homem que ouviu da palavra de Deus. Outrora ele serviu a Deus. Outrora ele tinha em seu coração o desejo de estar na vontade de Deus. Mas ele escolhe viver agora distante. Só que é muito triste o homem que vive distante de Deus. O fim dele é trágico. O fim do homem que vive sem Deus é um fim terrível. É um fim trágico, é um fim de terrível tormento. O homem que vive sem Deus, o seu fim, meu amigo, é dolorido, é sofrido. A Bíblia diz que esse filho pródigo, ele chegou a esse ponto. Esse ponto é onde ele foi rejeitado, onde ele não tinha nem o privilégio de comer as bolotas dos porcos. Ele foi se humilhar ao seu pai. Ele se humilhou à pessoa certa. Muitos dos homens hoje se humilham para tudo que é lugar. Se humilha na porta do bar, vai para o semáforo pedir dinheiro e começa a se humilhar diante dos homens. Mas esse filho, ele fez o certo, ele se humilhou ao pai. Qualquer pessoa, meu amigo, que se humilhar aos pés de Deus, ele não vai ser rejeitado por Deus. Qualquer pessoa que buscar Deus, ele vai encontrar. Não é assim que diz a palavra de Deus? Em Isaías 55, versículo 6. Mas buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto Ele está perto. Enquanto Ele está perto, você tem que buscar Ele. Enquanto Deus está perto, nós podemos encontrar Ele. Mas como assim, pregador? Deus, Ele está perto? Sim. Sim, Ele pode ser encontrado enquanto nós estamos em vida. Após a morte, não adianta mais nada. Após a morte, nem sequer a lembrança, meu amigo, de Deus, a lembrança dessa vida, você não vai ter. Meio milésimo vai ser o suficiente
para você esquecer toda a alegria que você passou na terra, meio milésimo, vai ser o suficiente na eternidade, para você se lembrar de todas as oportunidades que você rejeitou e virou as costas. Por isso que eu anuncio a você agora, meu amigo, você tem a oportunidade de escolha, e o arrependimento é a forma de se chegar até a Deus, se arrependendo dos pecados, renunciando aos pecados, qualquer pecado que seja, do menor ao mais grave, Deus perdoa, mas é necessário se arrepender. É necessário se arrepender. É mais do que necessário confessar e deixar. Provérbios 28, versículo 13. O que encobre os pecados nunca prosperará. O que arruma desculpinha para permanecer no erro nunca vai prosperar. Mas ao que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Isso é arrependimento. Foi isso que esse filho pródigo fez. Ele disse: eu irei ter com meu pai. Eu vou falar para o meu pai, vou falar com meu pai, vou dizer para ele: pai, eu me arrependo, eu pequei contra ti, eu fiz o que não devia, gastei a minha parte da herança, não sou digno de ser recebido, nem como servo, nem tampouco como teu filho. A Bíblia diz que esse filho pródigo chega até o pai. Esse pai nessa parábola é Deus. Esse filho nessa parábola é o homem que se distancia de Deus. É o homem que vira as costas para Deus e vai viver a sua vida do jeito que ele quer. Nessa parábola esse filho se humilhou aos pés de Deus. Nessa parábola esse homem ele reconheceu que ele viveu em pecado. Ele reconheceu que ele fez o que nunca deveria ter feito. Virar as costas para o Pai, para Deus, e viver na perdição. A Bíblia diz que esse jovem, esse filho pródigo, ele viveu dissolutamente. Ou seja, ele viveu em caminho de perdição. Ele foi se aventurar nos prazeres que o pecado oferece. Ele provou de cada tipo de pecado. Ele se embriagou, ele se prostituiu e ele ficou vazio, achando que realmente ele ia conseguir se preencher. É isso que o pecado faz. A proposta é preencher o vazio, mas depois você percebe que ao invés de preencher vazio, ao invés de se satisfazer, se torna pior. Mais vazio o dobro, mais decepcionado o dobro, mais angustiado o dobro, e fica cada vez numa situação mais embaraçosa. É isso. Isso o homem só vai perceber. O homem só vai perceber que não vale a pena viver a vida sem Deus quando ele chegar no poço. Quando chega no poço, todo mundo lembra de Deus. Quando vê que não tem mais para onde recorrer, quando vê que não tem mais solução em lugar nenhum, nada do que faz adianta, aí lembra de Deus, aí vai buscar Deus. E o melhor de tudo é que Deus perdoa. E o mais impressionante de tudo, de tão grande que é a graça de Deus, que Ele perdoa. Às vezes a pessoa nem se sente digna de ser perdoado e nem acha que Deus vai perdoar, mas Deus perdoa. Deus é misericordioso. Tem pessoas que vão escolher os piores caminhos possível, vai cometer os piores pecados possível, vai se sentir imundo e vai achar que Deus não recebe mais. Mas é aí que você se engana. É aí que você se engana. Não tem pecado que Deus não possa perdoar. Não tem pecado, meu irmão, que seja maior do que Deus. Não tem pecado que seja maior do que a graça de Deus. A Bíblia diz que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Não tem um aqui que passa nesse lugar agora, que bate no peito e fala: eu não faço mal para ninguém, eu não mexo com ninguém, eu faço bem ao meu próximo. Não tem nenhum que diga isso, que seja bom. Jesus falou: bom é só o Pai. Jesus, ele disse: bom é só o Pai. Você se acha bom porque não faz o mal para ninguém? Você se acha bom o suficiente ao ponto de Deus ser obrigado a te salvar só porque você não faz o mal, só porque você faz o bem? Não, isso não é o plano de salvação, não. Nisso não tem salvação. A salvação não consiste nisso. A salvação não se encontra nas obras humanas. A salvação não se encontra na caridade, não. Não está na caridade. A salvação não está, meu amigo, no coração, não.
É por isso que estão mentindo por aí, dizendo que o que importa para Deus é só o coração. Mentiroso. É por isso que estão pregando para você uma mentira, dizendo que o que importa para Deus é só o coração. Mentira. Estão pregando por aí outro evangelho. Esse não é evangelho de Cristo, isso não é bíblico, isso é contrário à Bíblia. A Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê. O homem vê por fora, aparência. Deus não. Olha o interior, o que você esconde, o que só você sabe. Deus, é Deus que sabe. Aquele pecado, aquela iniquidade que você esconde no seu coração, aquela malícia, aquela maldade, aquele rancor, isso Deus vê. Por fora você pode ser o mais santo possível, trazendo aparência de piedade, mas, meu amigo, você está esquecendo que os olhos de Deus vê tudo. Você está se esquecendo, meu amigo, que os olhos de Deus, Ele vê tudo. A Bíblia diz que se nós descermos ao profundo do abismo, se nós descermos ao mais profundo da terra, nos fundos do mar, lá está Deus. Se subirmos para os altos céus, lá está Deus. Se eu for para a esquerda, para a direita, não tem lugar que se esconde de Deus, amigo. O pecado, meu amigo, ele tem que ser confessado diante de Deus. Chega de se esconder. Chega de recorrer ao homem. A se humilhar aos pés do homem, é aos pés de Cristo. É aos pés de Cristo que você precisa se humilhar. É aos pés de Cristo que você precisa se humilhar. Chega de buscar recorrer àquele que não pode te ajudar, ao homem mortal. A Bíblia chega a dizer que maldito do homem que confia no homem. Faz da tua carne teu braço. Então maldito o homem que está confiante no seu próximo, achando que o seu socorro, achando que a sua solução, ela é encontrada nas mãos de outra pessoa. Não, o nosso socorro vem do Senhor. O nosso socorro não vem de senhora nenhuma. O nosso socorro não vem de nenhuma rainha do céu. O nosso socorro não vem de Aparecida. O nosso socorro não vem de Maria. O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e que fez a terra. O nosso socorro só pode vir do Senhor que fez os céus e que fez a terra. Somente dele. O nosso socorro ele nunca vai vir de Maria, nunca vai vir de Aparecida, nunca vai vir de Divino Pai Eterno, não vai vir de Pedro, não vai vir de João. O nosso socorro só vem do Senhor, ele só é encontrado em Cristo. Você percebe? Tanto que a religião é morta, e é por isso que tem um bando de morto na terra, que nunca consegue deixar o pecado. Por quê? Porque é religioso, não é cristão. Não é seguidor de Cristo, é seguidor de homens. Não é seguidor dos ensinamentos de Cristo, mas ensinamento de homens. Está na hora, passou da hora de você começar a examinar as Escrituras. Passou da hora de você começar, meu irmão, a provar dos Espíritos, daquilo que você tem ouvido. Começar a procurar na Bíblia, para ver se é verdadeiro tudo que você está ouvindo por aí, porque estão pregando muitas coisas, e muitas coisas fora daquilo que Deus ensinou, daquilo que Deus estabeleceu como verdadeiro. Toma cuidado. Ei, toma cuidado. Toma cuidado, a salvação ela é uma só. A oportunidade de salvação é uma só. Não perde essa oportunidade não. Não deixa passar essa oportunidade. Não deixa passar essa vida. Não acredita você que vai ficar tudo bem. Para aquele que não busca a Deus, não fica tudo bem após a morte. Para aquele que não faz questão de buscar a Deus, meu amigo, não tem como dizer para tal pessoa, descansa em paz. Não tem como, por mais que diga, não vai descansar em paz. Para a pessoa que não tem costume, não faz questão de buscar a Deus, meu amigo, após a morte não vai ficar tudo bem não. Não vai ser tormento. Eu estou falando a verdade, segundo diz a Bíblia, vai ser tormento. Vai ser tormento, meu amigo, para aqueles que rejeitam a Deus, para aqueles que rejeitam os caminhos do Senhor. Para você que agora está ouvindo isso e não faz nem questão de ouvir nem 5 minutos, meu amigo, você está rejeitando agora a graça de Cristo, está rejeitando agora a cruz de Cristo. Foi isso que fizeram com Cristo, crucificam. E a forma que se crucifica hoje é como? Rejeitando ouvir a palavra de Cristo, porque a Bíblia diz que aprove a Deus salvar o crente, salvar os que crê pela loucura da pregação do Evangelho.
Então peraí, Deus salva pela pregação do Evangelho? Sim. Deus salva pela palavra de Deus? Sim. Romanos 1 e versículo 16. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus. A salvação está no Evangelho. A salvação está na palavra de Deus. A salvação consiste em ouvir e aplicar para a sua vida a palavra de Deus. A salvação não chega na sua vida quando você escolhe uma religião. A salvação ela chega na sua vida quando você escolhe seguir a palavra de Cristo. Quando você escolhe seguir a palavra de Cristo, você se tornou um discípulo, seguidor de Cristo. É nisso que consiste a salvação. Então aqueles que estão rejeitando a palavra de Cristo para ouvir o que não presta, porque nos 4 cantos dessa feira está passando o que não presta. Aquele que rejeita ouvir a palavra de Deus está rejeitando a cruz de Cristo. Sabe o que está fazendo? Quem faz isso? Sabe? Está fazendo igual fizeram um concílio. O concílio que crucificou a Cristo dizendo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Foi isso que disseram no concílio, a qual levou Jesus ao sacrifício no madeiro. Os que viram as costas para os ensinamentos de Deus, porque todos que passaram por aqui uma vez na vida ouviram falar de Deus. Não importa se está na cerveja, está na maconha, está na prostituição, ouviu falar de Deus já sabe que tem um caminho. A Bíblia diz que a quem muito é dado, é muito é cobrado. Conheceu a palavra da verdade, meu amigo, e escolheu não seguir, a Bíblia diz que você se torna 2 vezes mais merecedor do inferno. A Bíblia diz que você, quando ouve, conhece a verdade e não segue por escolha própria, você se torna 2 vezes merecedor do inferno. Merecedor porque escolheu. Você fez a tua escolha a partir do momento que você escolheu o seu caminho, você escolheu para onde você quer passar a sua eternidade. A partir do momento que se ouve falar de Deus, meu amigo, a pessoa já tem como fazer a escolha. Já tem como escolher entre salvação e condenação a partir do momento que se ouviu falar de Deus. Então, olha só, a Bíblia vai falar nessa parábola que eu estou aqui pregando, que esse filho pródigo, depois de ter se cansado, depois de ter visto que as coisas não eram bem da maneira que ele pensava, ele foi procurar o pai. Ele foi procurar o pai. Sei que tem muitos filhos pródigos nesse lugar. Muitos filhos pródigos, muitas pessoas rejeitaram seguir a Deus e se decepcionaram, vendo que os seus caminhos não eram bem do jeito que pensaram. Eu sei que tem muitos filhos pródigos que têm até o desejo do seu coração de ter um encontro com Deus. O que você está esperando, meu amigo? O que você está esperando, minha amiga, para você ir ter de encontro com Deus? O que você hoje que está me ouvindo agora está esperando para você se arrepender dos seus maus caminhos? O que você está esperando para reconhecer, meu amigo, que seus caminhos estão te levando para o inferno? O que você precisa mais, meu amigo, para poder confessar Jesus como seu Senhor? Glória a Deus, aleluia, graças a Deus. O que você está esperando? O que você está esperando para ir ter de encontro com o Criador? Você está esperando o quê? Você está esperando a morte para crer que a palavra de Deus é verdadeira? Você está esperando se encontrar com a eternidade para ver se tudo que está escrito e tudo que se ouve por aí é verdadeiro? Não perca essa oportunidade. Não perca. Não perca de forma nenhuma a oportunidade que você tem em vida. Porque, meu amigo, se tem uma coisa que é engano e que é mentira, você acreditar, essa mentira é que vão fazer missa de 7º dia, acendendo velas para o morto e vai ficar tudo bem. Se tem uma mentira que leva pessoas para o inferno, se tem um engano religioso que mais faz as pessoas errar, chama-se o purgatório. Chama-se essa doutrina. A doutrina do purgatório, ela não é bíblica.
ela não é ensinamento de Deus, não é ensinamento da palavra de Deus. Jesus não ensinou, os apóstolos não ensinaram, os profetas do Antigo Testamento não ensinaram. Isso não é palavra de Deus. Se tem um segundo ensinamento que leva muitos ao engano, ao inferno, chama-se reencarnação. Chama-se reencarnação. A segunda maior mentira que as pessoas escolheram acreditar se chama reencarnação. Essa mentira, ela é alimentada há dezenas de anos. Essa mentira, ela tem enganado muitos, tem seduzido muitos à perdição, à condenação. Não é bíblico. Os discípulos não pregaram acerca de uma reencarnação. Jesus não pregou também não. Jesus não falou de reencarnação não, ele falou acerca do céu e do inferno. Os profetas também não pregou sobre reencarnação não. Por quê? Porque é pura mentira, isso não é palavra de Deus. Porque isso não é ensinamento de Deus, isso é ensinamento de demônios. Isso é contrário à palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. E o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, abandonarão a verdadeira fé, para acreditar em fábulas, para acreditar em doutrinas de demônios, para acreditar em tradições humanas. Isso está acontecendo. Então, se você deixar de conhecer a palavra, deixar de ler a Bíblia, deixar de ouvir a palavra de Deus, infelizmente, você vai cair no engano. Você vai ser apenas mais uma pessoa caminhando no engano, indo para o inferno. Uma pessoa ignorante que rejeita, meu amigo, que a palavra de Deus é verdadeira. Uma pessoa ignorante que rejeita, meu amigo, que ele precisa de Deus, que ele precisa se adequar conforme a palavra de Deus. Ele é mais um no vale da multidão, no vale da decisão, caminhando com passos largos para a condenação, dia após dia caminhando para o inferno, dia após dia caminhando em direção e sentido ao tormento do inferno. A pessoa ignorante, meu amigo, na eternidade é o que mais vai se decepcionar, se frustrar. Então a Bíblia vai mostrar acerca dessa parábola, filho pródigo, que ele tomou a atitude mais certa que a pessoa tinha que tomar. A atitude mais certa que a pessoa tem que tomar, depois que ela vê que não está dando certo os seus caminhos, depois que a pessoa vê que seus caminhos não estão dando certo, ela tem que reconhecer que é só no Senhor que encontramos vida eterna. Os discípulos também disseram, os discípulos também reconheceram, os discípulos também reconheceram que existia um verdadeiro caminho. Por mais que a pregação era dura, por mais que eles não gostavam muito do que ouviam Jesus pregando, reconheceram que só Jesus tinha os caminhos de vida eterna. Senhor, para onde nós iremos, se só Tu tem as palavras de vida eterna? Por mais ignorante que o homem seja, quando ele chegar no fim da linha, ele vai ter que confessar, ele vai confessar que só em Deus ele encontra o refúgio, só em Deus ele encontra a solução. Por mais ignorante que o homem seja, por mais duro de coração que a pessoa seja, na hora que ele está no último suspirar da vida, ele tem a plena certeza que ele não vai escapar, ele vai reconhecer que só Deus tem os caminhos de vida eterna. Então Jesus, ele pregava, muitas vezes não gostavam do que ouviam, saía a multidão, ia embora, não suportava o discurso, não queria ouvir. Os discípulos ficavam lá, mestre, era uma multidão, cadê a multidão? Foi embora, o discurso foi duro. Aí Jesus, ele fala, vocês querem ir também, pode ir. Aí Pedro fala, Senhor, mas para onde que nós iremos? Só Tu tem as palavras da vida eterna, só Tu. Então, por mais ignorante que o homem seja, ele só vai reconhecer que só o Senhor tem caminho de vida eterna quando ele está no último suspirar da vida, quando ele vê que ele não tem mais para onde correr, quando ele vê que as mãos do homem mais nada pode fazer por ele. Aí ele vai reconhecer, Senhor, só Tu tem as palavras de vida eterna, só o Senhor pode me ajudar.
Só Jesus que pode ajudar o homem, meu amigo. Não adianta. Não adianta você correr para cá. Não adianta você ir para o bar. Não adianta você ir para a prostituição, nas noitadas da vida. Não adianta. Só o Senhor tem os caminhos da vida eterna. Você pode até tentar se esconder. Você pode até tentar se esconder, fugir dos caminhos do Senhor. Mas, meu amigo, quando chegar na eternidade, a pessoa que você mais vai querer vai ser Deus. Você pode até, meu amigo, escolher qualquer caminho. Você pode escolher os caminhos da perdição. Você pode, todos podem escolher os caminhos da perdição. Mas na eternidade, você vai querer Deus. Na eternidade, o homem mais ignorante que passou por essa terra, ele vai querer Deus. Ele vai querer. Porque a Bíblia diz que ele vai ver do outro lado do abismo. A pessoa que está no abismo, ele vai ver. Ele vai ver aqueles que estão em descanso eterno, aqueles que estão sendo consolados no seio de Abraão. Eles podem ser vistos por aqueles que estão em tormento eterno. É o que a Bíblia nos mostra. No livro de Lucas capítulo 17, a parábola do rico e Lázaro, a qual Jesus contou, não é uma parábola, é uma história verídica. A parábola do rico e Lázaro não é história, meu amigo, é real, é fato, é real. Assim também como essa vida que você vive e nós vivemos, ela é real. A história que Jesus contou do inferno é real. É um lugar que existe e que está inaugurado. Não precisa de crer, é real. Deus, você não precisa crer, ele é real. O inferno você não precisa acreditar que ele está inaugurado, ele está e é real. Mesmo que você não acredita que o inferno é debaixo dos pés, é debaixo da terra, a Bíblia diz que é. No livro de Salmos a Bíblia diz e afirma que o inferno é para baixo, não é na terra. Não é nessa vida, meu amigo. É para baixo. A Bíblia diz que fica debaixo de nossos pés. Fica debaixo da terra. Então a Bíblia, ela é verdadeira. E todo homem se torna mentiroso quando ele tenta ir contra, quando ele tenta resistir acerca da pregação do Evangelho. Então o inferno é real, está inaugurado. Milhares e milhões de almas no tormento, pedindo socorro. E você aí, brincando, rejeitando a salvação, brincando, tomando o nome de Deus em vão, falando que ama a Deus, mas não ama coisa nenhuma, falando que tem Deus no coração, mas não tem coisa nenhuma. Muitos estão brincando com o nome de Deus, está tomando o nome de Deus em vão. E é um dos mandamentos bíblicos: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Quando você fala por aí que ama a Deus, não obedece a palavra de Deus, a Bíblia diz que você se constitui mentiroso. A Bíblia chama de mentiroso. A Bíblia chama de mentiroso todo aquele que fala que conhece a Deus, ama a Deus e não obedece a palavra. João capítulo 14. João capítulo 14 e versículo de número 23. A Bíblia fala que todo aquele que diz que ama a Deus, versículo 23, diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, viremos para ele, faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Jesus ele diz: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Jesus ele pregou dizendo: aqueles que não amam a Deus, não seguem as palavras de Deus. Jesus diz: aquele que diz que me ama e não pratica as minhas palavras é mentiroso. É, meu irmão, se você está dizendo que ama a Deus, então cadê a obediência a Deus? Logo você se torna mentiroso dizendo amar a Deus e não seguir a Deus. Amar a Deus, meu irmão, qualquer um fala. Qualquer um fala, meu amigo. Crê em Deus, qualquer um crê. Pelo menos 70% da humanidade vai crer em Deus, em algum Deus. Embora que muitos creem no Deus da Bíblia, mas o Deus da Bíblia ele só é verdadeiro na sua vida, meu amigo, quando você segue Ele. Quando você não segue Ele, Ele é apenas um personagem para você. O Deus da Bíblia ele só vai se tornar verdadeiro na sua vida o dia que você seguir Ele.
Enquanto você não seguir o Deus da Bíblia, ele é apenas um personagem na sua vida, ele é apenas um conto, uma fábula na sua vida, porque você não o conheceu, você só ouviu falar de Deus. Isso não é o suficiente para ser salvo. Ouvir falar de Deus não é o suficiente para ser salvo, mas deve ouvir e praticar. Tiago 1,22, não sejais somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, mas sejais praticantes da palavra de Deus. Porque aquele que só ouve engana a si mesmo. Ele engana o próprio coração, porque ele acredita que tem Deus só porque ouviu. Só que a Bíblia fala que é mentira quando você diz ter Deus, amar Deus e não segue a palavra dele. Então o Deus da Bíblia, será que ele é verdadeiro na sua vida? Será que o Deus da Bíblia, Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos e que está sentado à direita do Pai, será que ele é verdadeiro na sua vida? Porque acreditar nele todos acreditam. Olha o que diz em Tiago capítulo 2. No livro de Tiago capítulo 2, a Bíblia vai mostrar que até os demônios creem em Deus. Até diabo, até demônio crê. E não é para menos, porque eles também conviveram com Deus. Então acreditar em Deus, o demônio acredita, qualquer um acredita, mas isso não é o suficiente para poder ser salvo. Não é. Não é? Olha só o que diz. Meus irmãos, que aproveitem. Se alguém disser que tem fé e não tiver obras, porventura a fé pode salvá-lo? É uma pergunta que a mensagem bíblica diz. Será que se alguém disser que crê em Deus, já é o suficiente para salvar? A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que não é o suficiente falar que crê em Deus. A Bíblia diz que aquele que diz que crê em Deus não tem obediência, ou seja, não tem obras, ele não tem a salvação. Não tem salvação aquele que diz que crê e não obedece. Não tem. Não tem salvação para quem diz que crê em Deus e não segue as palavras de Deus. Porque, meu amigo, você se torna mentiroso falar que crê em Deus e não obedece a Ele. Você se faz mentiroso falar que crê em Deus e não segue as palavras dele. Por quê? Porque uma pessoa que crê em algo, ela investe naquilo que ela crê. A pessoa que crê em algo, ela investe naquilo que ela crê. Se a pessoa fala que crê em Deus, ela não investe em obedecer a palavra de Deus, ela não crê em Deus, ela não quer o céu. Ela diz da boca para fora que quer Deus, diz da boca para fora que quer o céu, mas na verdade no coração não quer. Não quer, não está preparado para entregar a vida para Deus, não está preparado para deixar o pecado e se colocar à disposição de Deus. Então, olha só no versículo 15. Versículo de número 17. Mas dirá alguém: tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras. Eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Versículo 19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Versículo 19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Ora, até os demônios o crê, se estremecem. Então a Bíblia diz: até os demônios acreditam em Deus. Até os demônios acreditam em Deus. Você acha que é o suficiente crer em Deus? Você acha mesmo que para ser salvo só basta crer em Deus? Não é só crer, mas também obedecer. Não é só falar que acredita, mas o acreditar também tem que ter obediência. Se alguém diz que conhece a palavra de Deus e não obedece a palavra de Deus, meu amigo, ele está caminhando para o inferno, está rejeitando salvação, está enganando o próprio coração. Acorda para a realidade, acorda para a vida, é tempo de se arrepender. Chegou a hora de colocar um basta e se arrepender. Chegou a hora de pôr um ponto final no pecado, meu amigo. O pecado está te levando para o inferno, o pecado leva para o inferno. Não precisa ser muito grande o pecado não, é o pecadinho. E não precisa ter tamanho para levar para o inferno não, o pecado em si ele leva para o inferno, independente se é pequeno, se é grande. Independente se foi sem querer ou querendo, não. Se arrependa. Toma atitude, se arrependa.
Toma decisão, se conserta. Toma decisão, endireita seus caminhos diante de Deus. Faz a tua escolha, escolhe a Cristo, escolhe a Deus. Escolhe a Deus. Escolhe a Deus. Toma atitude. Toma decisão. Toma decisão agora. Toma decisão hoje, meu amigo. Se arrependa. Não tem pra onde correr. É só Jesus Cristo que tem caminho de vida eterna. A salvação só se encontra em Cristo. Por isso que eu anuncio a você, meu amigo. Faz a tua escolha hoje, agora, nesse momento. Confessa diante de Deus os seus pecados, pois Cristo Ele é fiel para nos perdoar. Não só perdoar, mas nos purificar e transformar. É o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo. O sacrifício na cruz de Cristo. Ele não é somente para limpar, perdoar, mas para transformar. Então se tem alguém por aí que diz, eu tenho Deus, então cadê a transformação? Se tem alguém por aí que diz, eu tenho uma religião, cadê a transformação? Cadê a novidade de vida? Cadê? Cadê a renúncia? Acabou-se a renúncia. Na terra está cheio de religiosos, está cheio de evangélicos, de católicos, e não renuncia o pecado. Continua sendo mentiroso, continua sendo fofoqueiro, continua sendo uma pessoa rancorosa, continua sendo um bêbado, não se arrepende não. Continua, meu amigo. Continua nos caminhos da perdição. Você vai ver onde vai parar a tua alma, meu amigo. Continua escolhendo a morte. Você vai ver o que você vai colher ao final dessa vida. Vai ver o que você vai colher para a sua vida. Escolhendo a perdição, você vai ver o que Deus Ele vai destinar para você. Você escolhendo a perdição. Escolhe hoje. Escolhe entre a vida e entre a morte. Jeremias capítulo 21. Escolhe entre a vida e a morte. Qual que é a tua decisão? Qual que é a tua decisão? Continuar vivendo no pecado, caminhando para a morte, para a condenação? Continuar no lesbianismo, caminhando para o inferno? Continuar na embriaguez, indo para o inferno? Continuar na idolatria, indo para o inferno? Ou escolher a vida que está em Cristo? Renunciar ao pecado, virar as costas para o pecado, porque a Bíblia diz que aquele que encobre os pecados nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Na terra não falta religião, está faltando arrependimento. Na terra não está faltando pessoas que creem em Deus, tem até demais. Está faltando pessoas que adoram a Deus verdadeiramente. Está faltando pessoas que escolhem a Deus e rejeitam o pecado. É isso que está faltando. Está faltando arrependimento. Está faltando se arrepender. Está faltando escolher a vida. Não está faltando religião. Não falta pessoas que creem em Deus, não falta. O que falta é pessoas que escolhem seguir a Deus e que escolhem virar as costas para o pecado. É isso que falta. É isso que falta para acontecer a salvação na sua vida. Se você descer hoje à sepultura, meu amigo, sem Deus, você está perdido. Você está perdido, meu amigo, se você descer à sepultura hoje distante de Deus. Porque o inferno é real. Porque o inferno é real. Porque o inferno não é uma parábola. O inferno não é uma história. É real. É muito real. Jesus, quando ele fala do inferno, ele fala de uma forma bem clara, detalhada, ele explica, ele deixa todos cientes. E ele diz: não vos deixeis ser enganados, não vos enganeis. E aí Jesus Cristo, ele diz: não vos enganeis. Aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Aquilo que o homem semear na carne ele ceifará. Se você continuar semeando o pecado, o pecado ele vai colher ele vai cobrar seu salário. Romanos 6:23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, sempre foi. Começou no jardim do Éden, começou pelo primeiro homem, começou por Adão. E até hoje o pecado ele tem cobrado seu salário, que é a morte.
A humanidade tem se encurtado os dias. O homem tem seus dias encurtado na terra. O pecado ele aumenta. E Jesus fala que ter por se multiplicado a iniquidade na terra, o amor de muitos se esfriaria. E o coração do homem se endureceu. Quando se fala de Deus, existe uma resistência. O coração endurece. As pessoas viram as costas quando se fala de Deus. Mas naquele dia vão bater a porta e vão falar: abre a porta, Senhor. Naquele grande dia, quando o homem estiver na porta da eternidade, ele vai dizer: abre-nos a porta, Senhor. Abre-nos a portas, ó Senhor. Quando chegar na porta da eternidade, meu amigo, não adianta. Não tem discurso que resolve. Não tem palavra que resolve. Não tem humilhação que você fará que vai resolver. Quando chegar na porta da eternidade, se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, automaticamente será lançado no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então creia na palavra do Senhor. Creia, como diz as Escrituras. Jesus falou: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão de dentro do teu ser. Rios de água viva fluirão de dentro do teu ser. Você será saciado. A alma será saciada. Diretamente do teu ser, a água da vida ela vai te saciar. A palavra de Deus ela vai te saciar. Quando você